Jeane Vieira é uma pessoa muito simples, muito simples. Eu tive minha infância toda no comércio, fui criada com um comerciante. Meu pai é Antônio Vieira, mais conhecido em Malhador como Antônio da Padaria. Minha mãe Marionete, mas faleceu, fez 2 anos agora que ela faleceu. E fui criada no comércio. Meu pai teve padaria durante 30 anos e minha infância e minha adolescência toda foi no comércio, trabalhando, ajudando meus pais. E continuei estudando. Mesmo no comércio, eu não parei de estudar. Me formei para professora, né? Hoje eu sou professora e trabalho há 28 anos no município, mas também sou do PSS do Estado, sou contratada do Estado. Já trabalhei em várias cidades do Estado, né? De Sergipe, em várias cidades, como Carira, Campo do Brito. O início foi Campo do Brito, foi onde eu conheci meu esposo, João do Brito. Comecei trabalhando no estado em Campo do Brito, mas já trabalhei em Frei Paulo, em Carira, em Pedra Mole, em Campo do Brito e agora estou em Itabaiana. Quando a senhora fala trabalhando, lecionando. Lecionando. Que matéria, professora? Matemática. Eu sou formada em matemática. A senhora foi o pesadelo de muitos alunos? Não, eu sou assim uma professora de matemática, mas assim eu não costumo criar aquele impacto demais, não. Eu gosto de ser mais maleável. Agora me pergunta, como é que a professora lá na sala de aula resolveu um dia ingressar na política partidária? Então, é uma história grande, porque eu sou funcionária do município há 28 anos. Então, eu sou professora de matemática e eu fiquei há quase 15 anos dirigindo a escola maior do município, a Escola Municipal José Joaquim Pacheco. Eu fui coordenadora e passei a ser diretora. Então, juntando tudo, eu fiquei quase 15 anos como direção dessa escola. E daí eu já estava muito cansada e queria me afastar, pegar uma licença-prêmio. Foi quando a prefeita Elaine me fez esse convite. Não, Jane, eu posso lhe dar sua licença, mas se candidata a vereadora. Eu falei, mulher, eu nunca entrei em política, eu não sou de família política, até que meu pai foi candidato há muitos anos atrás, mas não conseguiu ser eleito para vereador. Mas assim, eu não sou de uma família política e eu não sei se isso dá certo. Ela dá certo. Pegue licença e depois você vai entrar na política. Aí eu peguei minha licença-prêmio e aí me candidatei. Meu esposo, ele tem terreno na Palmeira, então ele vive muito na Palmeira e lá criou muita amizade. Muito amigueiro, tem muita amizade lá na Palmeira e aí foi conquistando as pessoas. Fui muito bem votada na Palmeira, no primeiro mandato, no segundo mandato, e fui muito bem votada em Malhador. Tive muito voto na parte da educação, porque como eu passei quase 15 anos numa escola que era a maior do município, então eu tinha muita afinidade aos professores, né? Fui uma diretora, eu acredito que, eu não gosto de dizer isso, eu prefiro que as pessoas digam, né? Mas assim, eu acredito que eu fiz um bom trabalho como direção. Fui uma das diretoras que mais fiz evento nessa escola. Eram muitos eventos e eu tinha muita satisfação porque eu conseguia contar com 80% dos funcionários. Então, isso era para mim gratificante. Quando eu inventava um projeto, eu conseguia contar com os funcionários da casa, com os professores, com o pessoal de apoio. Aí eu conseguia fazer muitos projetos na escola, muitos. Então, dali eu fui criando um vínculo muito forte com professores. Até hoje eu tenho muita amizade a professores. Fui muito bem votada na educação, porque eu acredito que eu fiz um trabalho legal. A senhora então acredita que um dos grandes pilares do seu primeiro mandato foi a pauta da educação e o vínculo que, como a senhora falou, com a questão da educação. O vínculo com a questão da educação e também esse conhecimento que meu marido adquiriu nesse povoado, que até hoje ele tem essa amizade no povoado do mesmo jeito, continua trabalhando lá, eu continuo assistindo as pessoas do povoado Palmeiras sempre, só que eu tive esse vínculo com a educação e sinto que teve a política, né, ajudou muito essa parte. Eu vi aqui que a senhora foi reeleita com mais de 700 votos. É uma 715. É uma votação expressiva para um segundo mandato. Exatamente. Como eu disse a você, eu sou muito simples. Meu marido, você viu, também é uma pessoa muito simples, ele é agricultor. E eu sou professora. E você sabe que o professor, você também é professor, a gente tem aquela
popularidade dentro de uma sala de aula, bom, é preciso ter um bom relacionamento com os alunos para que dê certo, né? E eu acredito que também isso ajudou muito. No primeiro mandato eu ganhei em primeiro lugar. No segundo mandato eu fiquei em primeiro lugar nas pesquisas até o final da eleição. Depois começou a ter muitos problemas, assim, eu caí um pouco, fui para quarto lugar. Mas fui muito bem votada, só tenho a agradecer o povo de Malhador e o povo dos povoados, porque em todos os povoados eu tive voto. Palmeiras sempre sobressaiu por conta da ligação que nós temos bem mais forte, mas em todos os povoados eu tive voto. A senhora hoje também, além, lógico, são 2 mandatos, mas a senhora rompe um dos tabus. A senhora hoje é a primeira mulher a presidir o Poder Legislativo de Malhador. Me fala um pouco dessa condição, me fala um pouco desta responsabilidade que a senhora assume como um dos poderes constituídos. É difícil, né? Porque mulher já diz, né? Uma mulher... E desde o primeiro mandato, sou a única mulher da Câmara, desde o primeiro mandato, né? Agora, no segundo mandato, continuo sendo a única mulher da Câmara e hoje estou como presidente. O primeiro ano, para mim, foi um desafio porque eu não sabia e você sabe que tudo novo é diferente. Você tem que aprender. Você vai para qualquer situação que seja nova, você precisa aprender. E eu sou uma pessoa que, quando eu pego qualquer situação, eu visto a camisa. Quando eu visto a camisa, eu realmente entro para fazer um trabalho de qualidade. Eu sempre tive essa preocupação. Em qualquer setor que eu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre gosto de mostrar trabalho. Foi assim que aconteceu na Câmara de Malhador. Eu tenho tentado fazer um trabalho bom, né? Consegui quebrar muitos tabus, como você falou aí agora. Tenho certeza que os vereadores que estão lá hoje, eles dizem a mesma coisa, porque eu sou uma presidente democrática, tento fazer um papel democrático. E foi um ano de aprendizado e hoje eu digo para você que estou com uma experiência bem melhor. Eu acredito que em 2026 eu posso vir até de uma forma diferente, porque eu aprendi e estou com uma experiência bem melhor. Aqui eu tenho aqui mandando parabéns aqui, né? A Franciele Tenório. É minha sobrinha. É sua sobrinha? Está assistindo aqui. A Franciele Tenório. Um abraço, Franciele. A Franciele Tenório está mandando umas palmas. Eu acho que é professor Antônio, Geografia, História. Meu parceiro, meu amigo Antônio. Também, abraço, viu, Antônio? Antônio também está acompanhando. Onde eu estou, Antônio? Um abraço aí a Franciele, um abraço ao Antônio. Eles estão também nos acompanhando aqui. Então, professora, qual o grande desafio da senhora na presidência da Câmara neste ano legislativo? Eu vou dizer para você, o desafio que eu estou enfrentando, as resistências que eu estou enfrentando lá dentro, é por querer seguir um regimento da casa. Porque, veja só, quando eu cheguei, eu precisei renovar o regimento. Renovar, que estava muito tempo atrasado, muito tempo, né, ultrapassado, e você sabe que as leis vai sempre modificando algumas coisas e precisa estar sempre renovando. Em todas as categorias, tudo tem que ser renovado. Então, eu consegui renovar o regimento e eu coloquei na minha cabeça que eu devo seguir exatamente a rigor o regimento da casa. E você sabe que toda regra tem situações que, né? Então, eu tenho tentado fazer isso. Às vezes, estou sendo mal interpretada, até pela gestão, porque eu tento seguir o regimento da casa. Então, mas assim, estou tentando continuar fazendo o que é certo e tentando seguir o rito da casa. Quero fazer isso até o fim do meu mandato. Vamos lá, não sei, mas a senhora é a única mulher, né, no parlamento, uma mulher que preside. A senhora sente também alguma dificuldade por ser mulher? A senhora já sentiu alguma resistência nessa condição entre os seus pares? Não, é assim, eles me tratam muito bem, têm muito respeito por mim, né? Nunca chegaram a me desacatar, nem me desfazer de mim, não, por ser mulher, não. Esse ponto não vou dizer porque nunca aconteceu, sempre me trataram bem. Mas assim, por ser mulher,
você sabe que há, sim, uma resistência no mundo todo, né? Eu sinto que tem ainda essa resistência, mas, como falou no começo, muitos tabus já foram quebrados, né? Eles também já perceberam que eu, não é porque eu sou mulher, não, mas eu sou forte e tinhosa. Quando eu chego, tem dias que eu chego assim, né? E boto pra lá. Volta quente. Deixa eu ver aqui. Tem outras manifestações. Lourdes Mendonça, Cunhada. cunhada, mandando os parabéns para a Ô, senhora. Lourdes, minha filha, onde eu estou, Lourdes? Tá vendo? Um abraço, viu? Dê um abraço, dona Josefa, minha sogra, que eu nunca mais estive aí sem Manda tempo. aí, dona Josefa. Um abraço, dona Josefa. Rosilene Lima, também mandando aqui. Rosilene. Rosileide, Um abraço, mandando também um Rosileide. abraço para a senhora. A senhora, na condição de professora, a senhora, sendo professora, a senhora vê que essa habilidade de ser professora contribui hoje para a senhora administrar uma casa legislativa? Contribui muito. Que a gente, assim, que está na área da educação, a gente enfrenta muitos desafios. Eu mesmo enfrentei muitos desafios nas escolas onde eu era diretora. Porque eu, na época que eu era diretora dessa escola, uma escola maior do município, eu lidava com mais de 120 pessoas por dia, sendo professores, funcionários, pai de alunos e alunos. Eu tinha um quantitativo por dia de muita gente para se comunicar, para trabalhar. Então, isso me ajudou muito. Eu sempre digo que a Escola Pacheco, para mim, foi uma escola para a minha vida. Foi uma escola para a minha vida, porque eu acho que ali eu aprendi a lidar com pessoas, lidar com gente, entender gente e gostar de gente. Não adianta você entrar numa política se você não gostar de gente. E eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de gente. Então, eu tenho essa popularidade já nata, entendeu? Eu não adquiri agora na política. Não existe uma política que você não tenha uma popularidade. Não adianta, precisa ter um contato direto com o povo. E eu convivi muito tempo, foi quase 15 anos, foi mais de 3 gestões que eu passei dentro de uma escola como direção. E não é brincadeira, hoje direção, você mexe com muita gente, né? É muito problema. E eu aprendi a lidar. Aprendi e gostei, porque eu gostava muito, eu tinha amor pelo que eu fazia. Aliás, eu tenho amor por tudo que eu faço. Eu cheguei na Câmara de Vereadores de Malhador e eu fiquei, meu Deus, um desafio na minha vida. Mas comecei a entender e gostar e faço tudo ali por amor. Ontem a gente teve uma confraternização muito calorosa com os vereadores da casa, alguns levaram suas famílias e foi maravilhoso. Essa questão desse, como a senhora mesmo falou, Jeane à frente da Câmara, houve algumas mudanças de paradigmas. Eu vi que a Câmara ficou mais informatizada, ganhou novo, a senhora insistiu muito, como é que se diz, uma nova questão visual, uma identidade visual. Me fala um pouco aí. Então, quando eu cheguei, não desmerecendo o trabalho do ex-presidente, que ele também fez um trabalho muito bom, foi ele quem conseguiu reformar aquele prédio, que era um prédio antigo, mas quando eu cheguei, eu fui encontrando algumas coisas que eu via que precisava ser mudado. Primeiro foi informatizar a Câmara, né? A Câmara hoje é informatizada, você só faz votação através da internet, né? Então, isso é muito importante. E também outras coisas que foram feitas. Todo mundo criticava Malhador, onde é a Câmara Municipal de Malhador, que antes era em cima da prefeitura. Não é mais, não? Não é mais. Agora é no prédio próprio, porque em cima não podia, que não tinha acessibilidade. Então teve que fazer, né? Por isso que foi para esse prédio. E quando eu cheguei lá, encontrei algumas coisas que eu precisei modificar. Por exemplo, como eu já falei, está informatizada, hoje tem identidade visual, que era um questionamento que a cidade fazia. Onde é a Câmara, que não tem nome, que nunca viu uma Câmara de Malhador? Hoje está lá, né? Tudo isso foi feito em um ano, em apenas um ano eu consegui fazer, e outras coisas. Quando eu cheguei, a equipe de funcionários trabalhava somente em um local, em uma sala só, era a contabilidade, era o controle interno, era o diretor-geral, era o diretor financeiro. Lá nós tínhamos espaço para tudo. Dividir diretor-geral em um lugar, controle interno em outro, diretor financeiro em outro, secretário em outro. Então, cada um no seu devido lugar.
cada um com o seu computador. Sempre que tem algum computador com problema, imediatamente eu já resolvo. Eu sou muito assim dinâmica para isso. E eu tenho uma equipe de funcionário muito boa, que eles assim já até aprenderam a lidar com minha agilidade. Ah, isso aqui está com problema assim. É agora que tem que resolver, não amanhã não, é agora. Então a gente já se identificou com isso, os funcionários da casa. É tanto que eu fui receber o maior prêmio, que foi Isso. o selo diamante, porque a gente começou a fazer um trabalho dinâmico, sempre com seus documentos em dias, ser levados em dias, tudo corretamente, para hoje a gente receber. Então, para mim, foi uma honra muito grande, um orgulho muito grande, porque a primeira mulher a ser presidente da Câmara Municipal do Malhador e receber o selo diamante. Então, isso para mim foi uma questão de muito orgulho, eu fiquei muito satisfeita. E agradeço muito aos funcionários da casa, porque eles são realmente profissionais. São profissionais de verdade e muito bons. Profissionais e bons. Realmente, a senhora falou agora do selo diamante, que coroa, vamos dizer assim, coroa todo esse primeiro ano de sua gestão, o selo diamante, ele fala da transparência. Exatamente. Né? Então, eu procuro muito ser transparente. Eu sempre fico conversando lá com o pessoal, com os pares, e eu sempre digo isso. Olha, eu tenho uma transparência muito grande aqui dentro, porque todo mundo que trabalha com o setor público deve pensar assim, a gente ali não está lidando, não é com a nossa casa, né? É um setor público. Então eu tenho muito esse cuidado, porque da mesma forma que eu entrei, eu quero sair. Eu tenho uma vida lá fora, né? E eu tenho, assim, como se diz, uma credibilidade lá fora. Eu, durante minha gestão na eleição passada, no primeiro mandato, eu nunca recebi uma crítica. Uma crítica para me desconstruir, eu nunca recebi. Eu tenho orgulho de dizer isso. Nunca recebi, assim, críticas, coisas ruins que geralmente na política existe, que falam com as pessoas. Isso nunca aconteceu comigo. Porque todo mundo me conhece, malhador. Eu sou uma pessoa muito assim, simples. Muito simples. E tenho uma credibilidade muito grande, que as pessoas me conhecem, sabem da minha história. Sabe da minha história, sabe o que eu vivi, do que eu vivi até hoje. Né? Sou de família pobre, a gente comerciante, ia para as feiras vender, no balcão, vendendo pão, entendeu? E tinha já aquela comunicação com as pessoas, mesmo assim continuei estudando. Sou uma pessoa que tem uma deficiência física, e quando eu tinha 1 ano de idade, eu tive paralisia infantil, né? Naquela época, a questão da vacina era difícil, né? Por isso, a precisão da vacina hoje, que é necessário, né? Todos tomar. Eu, na minha época, não tomei e passei por esse problema. Mas meus pais cuidaram de mim, né? Tive tratamento. E esse problema que eu tenho, essa deficiência, nunca me atrapalhou em nada. Eu me inscrevo nos concursos, eu me inscrevo em tudo. Nunca coloquei que tenho essa deficiência. Porque não me atrapalha. Eu trabalho normalmente, nunca tive problema, graças a Deus. A gente vai chegando para a idade, vai aparecendo, né? Mas faço exercícios. Então, eu sou uma pessoa assim que tem uma vida, graças a Deus, em paz. Professora, presidente da Câmara, neste ano, quais os projetos a senhora entende que foram relevantes que a Câmara aprovou para a população de Malhador? A senhora pode dizer quais os projetos passaram lá? Eu vi que na última sessão foi aprovado, eu acho que a prorrogação, né, do decênio, né, da questão da educação, né, do plano da educação. Não foi? Plano nacional, no plano nacional, plano municipal. Teve muita coisa boa que passou por a Câmara. Porque assim, até eu quero dizer à população de Malhador, nós temos um prefeito muito dinâmico. Hoje Malhador tem outra cara, né? Malhador de antes não é igual ao Malhador de hoje. Na verdade, nosso prefeito, ele é muito dinâmico e tem feito um trabalho maravilhoso, né? A cidade está outra, né? Uma cidade que está em desenvolvimento. E tudo isso que hoje existe em Malhador tem participação de nós, vereadores. Porque esses projetos, eles passam por a Câmara. E nenhum desses projetos ficaram lá arquivados, ficaram lá enganchados. Não, foram votados na Câmara. São passados por mim, são assinados por mim. E esse trabalho que está sendo dinâmico na nossa cidade,
tudo tem a ver também com os vereadores da cidade. Isso tem que ter sempre colocado em pauta. Não existe um executivo sem o legislativo. Legislativo. Exatamente. O legislativo é muito importante para o executivo. E hoje nossa cidade está de parabéns. Eu quero dar os parabéns a todo momento ao nosso prefeito, que ele é dinâmico, ele tem coragem, ele corre atrás, ele faz. Agora, ele precisa lembrar e entender que existe o executivo e o legislativo. São dois poderes que precisam caminhar juntos. Falar a mesma língua, esses poderes precisam falar a mesma língua para que tudo dê certo. Bom, a senhora falou algo muito importante agora, porque às vezes quem aparece mais é o executivo, realmente, porque ele é o executivo, ele que está à frente. Mas sempre vai precisar do legislativo. Sempre. Então, como foi, né, nesse primeiro ano, essa relação entre poder executivo e poder legislativo? Houve alguns momentos que não estavam falando a mesma língua? Então, é isso que eu quero dizer para você. Eu, da minha parte, isso nunca existiu. Mas eu volto a dizer, o que é que acontece quando as línguas ficam diferentes? Porque eu quero seguir o rito da casa. Se eu quero seguir o rito da casa e de repente chegue algo que seja necessário hoje, para hoje, eu digo, calma. Se é para hoje, porque não veio ontem? Não, tenha calma, vamos seguir o rito da casa. Talvez seja essas falas que acabam acontecendo divergências. Mas eu nunca disse a ninguém que sou oposição, eu sou situação. Trabalho, sou situação e faço um trabalho de excelência na Câmara. É isso que eu gosto de sempre deixar registrado. Eu sou situação. Agora, eu procuro fazer um trabalho de excelência. Por quê? Porque ali está o meu CPF. Em resumo, a senhora está dizendo, eu sou situação, mas não estou submissa a uma vontade, porque a senhora está presidindo, a senhora é a chefe de um poder. Eu sou situação, mas eu faço um trabalho de presidente da Câmara. Entendi. O que precisa ser entendido em Malhador, talvez, que não está sendo entendido, talvez tenha alguma interpretação errada, porque o que acontece nas conversas são interpretações erradas. É o que pode ser que está acontecendo seja isso. Porque você querendo seguir o rito certinho, vai sempre aparecer esse tipo de coisa. Como você me perguntou primeiro. Sim. A senhora é independente, é chefe de um poder, mas muitas das vezes a senhora não está submissa à vontade de um poder. São dois poderes muito importantes que têm que estar ligados, né? São poderes importantes, mas também tem que saber o valor de cada poder e ser respeitado aqueles valores. O que se precisa entender é isso. A Câmara é um poder legislativo que tem um presidente que preside, tem que ser respeitado nas formas, a não ser que se o presidente estivesse lá fazendo coisas que não deveria, coisas erradas, eu digo coisas erradas, mas não quero nem citar porque eu nem sei, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tivesse atacando o executivo, tivesse prendendo os projetos sem os vereadores aprovar, eu faço de tudo para tudo correr certinho. Agora, com calma, tento conduzir os dois lados, oposição e situação, faço manobras para que tenha uma boa relação entre situação e oposição. De vez em quando eles têm lá que faz parte. Uns debates calorosos, né? Mas aí eu dou uns gritos lá. Aí tem esses debates calorosos que é necessário discussão. Nós estamos ali para quê? Nós somos vereadores, a gente precisa discutir os problemas. Os projetos não é chegar numa casa, o projeto hoje, chega a toque de caixa ser votado, tem que ser analisado. Tem que ser analisado, tem que ser questionado, tem que ser discutido. É isso que eu estou fazendo. E talvez eu estou sendo mal interpretada nessas questões. E eu digo aqui ao povo que está me assistindo, estou fazendo um trabalho de excelência. Estou fazendo um trabalho de excelência e tentando seguir o rito da casa. Tentando seguir o regimento. O regimento é a mola mestre de uma Câmara. Se você não seguir o regimento, as coisas dão errado. E amanhã ou depois é o seu CPF. E aí? Na fala da senhora, a senhora deixa transmitir o seguinte, veja se eu estou certo ou errado. A senhora se sente o quê? Poxa, eu estou seguindo certo. A senhora pode estar sendo injustiçada muitas das vezes por pessoas do próprio, vamos dizer, próprio agrupamento. Exatamente. É por isso que ontem Danilo começou a me questionar. Que conversinhas é essas? Que rumores é esses? Injustiças que eu sofro. Saem conversas
conversas mal feitas, vão levar conversas mal feitas. Ai, a presidente está sendo contra o prefeito. Gente, não existe isso. Lá eu faço o meu trabalho. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo, nosso companheiro aí, o Danilo Ferreira, que esteve com a senhora ontem, né? Danilo é assim mesmo. Um abraço, meu Danilo, um abraço. Eu vi a senhora no mês de maio deste ano, a senhora foi às redes sociais, é isso que eu queria entender, e a senhora reafirmou novamente o que a senhora está reafirmando aqui. Eu sou situação. Exatamente. A senhora reafirmou isso, porque ainda há, talvez por isso a política acontece, comentários de que a senhora não é situação ou não apoia o atual administrador de Malhador? Então, por isso que eu vou voltar a dizer, a interpretação das coisas. Veja só, meu candidato a deputado federal é Ícaro de Valmir. Meu candidato estadual é Jorginho, que é o candidato do prefeito. Jorginho, uma pessoa que está presente em Malhador sempre. Eu vou trabalhar para Jorginho e vou trabalhar para Ícaro de Valmir. Então, são os meus deputados, eu falo aqui para a população do Malhador que está me assistindo, os meus deputados que eu vou trabalhar e vou vestir a camisa é o deputado Ícaro de Valmir e o deputado Jorginho. Agora, o que acontece? Por que eu estou apoiando o deputado Ícaro de Valmir? Parece que existe, eu não sei, não posso afirmar alguma rivalidade entre o prefeito e a questão do Valmir. E isso está implicando em todo momento na cidade, os rumores, nos bastidores, dizer que a vereadora ela é oposição porque ela está com o Valmir. Gente, a decisão que eu tomei de trabalhar com o deputado Ícaro de Valmir foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. São pessoas que eu hoje posso dizer, porque eu trabalhei para eles na eleição passada. Como o próprio prefeito já. Como o prefeito, que teve uma votação fora de série, porque Ícaro tem um nome leve, Malhador. Isso é fato, tem um nome leve. E eu trabalhei na outra gestão para ele. Mas eu não tive esse contato, porque o contato deles era mais direto com o prefeito, né? E hoje é diferente. Hoje eu tenho um contato direto com Ícaro, com Valmir. Valmir, um abraço, Valmir, porque Valmir, para mim, é um espetáculo de pessoa. De pessoa e de político. Não é porque eu gosto, porque eu admire Valmir, porque eu falo em Valmir, que eu sou contra o prefeito de Malhador. Tem que separar as coisas, o pessoal está juntando, misturando. A presidente é oposição. A presidente é situação, mas vou repetir. Vou trabalhar para o deputado Jorginho Araújo, que é o deputado do prefeito, não é Jorginho Araújo? E o deputado federal Ícaro de Valmir. Vou trabalhar para os dois. Agora, não vou deixar jamais de falar no pai, que é Valmir, que para mim é uma pessoa espetacular. Um abraço, Valmir. Ele sabe que eu tenho muito carinho por ele, muito carinho mesmo. E eu não vou deixar esse carinho porque existe um atrito entre... Gente, nós não podemos entrar nos problemas pessoais que as pessoas tenham, não. Nós precisamos separar essa questão. Essa conversa, como a senhora disse, a senhora já teve essa conversa com o atual prefeito de Malhador? Assim, olha, prefeito, eu estarei com o Jorginho, com o seu deputado estadual, mas o meu federal é o Ícaro. A senhora já teve essa conversa com ele? Essa conversa já está velha. Todo mundo já sabe. Já tem e o povo não para de falar. E antes de tudo isso, a primeira conversa foi com o prefeito. E ele disse. Entendeu? A primeira conversa foi com o prefeito, daí foi que a decisão foi tomada. A decisão só foi tomada primeiro falando a ele, entendeu? Primeiro foi falado a ele, depois foi tomada a decisão. E depois que a decisão foi tomada, eu agora sofro esses questionamentos de um e de outro, porque a presidente é oposição. A presidente não é oposição, não. Mas a presidente tem uma vida livre. É uma profissional que eu digo, eu não gosto de dizer, eu prefiro que as pessoas digam que estou fazendo um trabalho de excelência na Câmara. Mas eu não vou deixar de gostar das pessoas. Tenho o maior carinho por Valmir. Por quê? Porque Valmir me trata muito bem. Eu vou trabalhar para o filho de Valmir, mas Valmir nunca me deixou de dar atenção. Ele tem uma atenção fora de série comigo. Por que eu vou deixar isso? Não, tenho muito carinho por ele. E tenho muito carinho pelo prefeito. Eu acho que também o que está acontecendo é deixando-se levar
por falácias, como diz Júnior Ventura. Júnior Ventura diz sempre na Câmara, falácias. Mandar um abraço aí para o Júnior Ventura. Estão se deixando levar por falácias. Nessa situação toda, próximo ano vai começar o processo já de eleição da Câmara para 2027 e 2028, né? Isso, o biênio, 27 e 28. A senhora acredita que por conta disso há também um interesse, não sei, por algum dos pares, para desgastar a senhora junto ao prefeito? Tem muitos interesses em desgastar, não posso citar nomes, mas existe. Nunca chegam para mim, mas a gente escuta rumores, como eu disse ontem, né? Ficam contando conversas, desgastando com esse tipo de conversa. Isso desgasta as pessoas. Então, eu acredito que tenha, né? Mas também não me preocupo com isso, não. Eu faço minha parte. Eu não estou preocupado com isso, eu faço minha parte. Só isso. A senhora não se declarou ainda se vai a uma reeleição, a senhora já parou, vai esperar. Como é que a senhora vê? Porque, queira ou não queira, isso acontece nas câmaras atuais. Eu tenho certeza que muitas câmaras já começam a articular uma nova chapa ou a reeleição. Como é que a senhora vê sua condição no próximo ano? Esse questionamento está vindo muito a mim, está tendo esse tipo de conversa. E eu digo para vocês aqui em alto bom tom. Nós temos um ano de trabalho ainda. Eu vou aguardar o ano de trabalho. Eu não fico lá arquitetando, nem montando nada, não. Eu estou fazendo o trabalho. Quando chegar a hora certa e o momento certo, aí vamos ver o que é que vai dar, né? Ninguém nunca pode dizer que dessa água não beberei. Eu não quero. Eu não vou. Isso não existe. Não adianta dizer. O que tem que ser dito é que está longe. Quando chegar na época, vai se saber. Qual chapa vai ser surgida, né? A gente, conversando com alguns analistas que acompanham o Malhador, eles apontam que a senhora é uma forte candidata à reeleição, porque a senhora, veja se eu concordo, a senhora concorda, que a senhora consegue penetrar de uma forma tranquila, tanto no agrupamento de situação, como no agrupamento de oposição. Ou seja, para a pessoa da situação, a senhora talvez seja o melhor nome, caso venha um da oposição. Ou seja, a professora Jeane é um nome, vamos dizer assim, que consegue agradar os dois blocos. Não, essa questão de ter um bom relacionamento na Câmara, eu tenho com as duas partes. Como eu já lhe disse, isso seria um ponto positivo para a senhora? Eu sou democrática. E, para mim, é um ponto positivo como ser humano. Não é porque eu estou ali sob situação que eu vou massacrar a oposição. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque são pessoas boas, inteligentes. São pessoas inteligentes. Eu não vou fazer isso. Lá eu sou democrática. Eu tenho que trabalhar com as duas partes. Nós temos um relacionamento bom com todos. Todos. Nós conversamos com todos. Quando tem alguma coisa muito crítica, que venha, que precisa ser resolvido, eu converso com as duas partes. Olha, vamos fazer isso. Olha, nós precisamos resolver. Esse projeto é muito importante para a população. Não vamos deixar demorar, vamos passar logo. Eu faço isso. Isso talvez não está sendo levado em conta. Está sendo mal interpretado. Eu aprendi isso na minha vida quando eu trabalhei numa escola com mais de 100 pessoas por dia que eu tinha que lidar. Eu tenho que entender o lado dos dois, eu tenho que ouvir os dois, eu não vou só ouvir um, não. É por isso que dá errado as coisas, o que está sendo mal interpretado é isso. O que chega do Poder Executivo, que eu sei que precisa ser resolvido, eu vou para as duas partes. Gente, vamos lá. Tem discussões, tem crítica. E eu vou tapar a boca dos outros? Da minha boca é que ninguém vai ouvir xingamentos, brigas, não. Mas se os demais falar, eu não posso também tirar a palavra do vereador. Tem que deixar. Já que ele é eleito, o vereador, para justamente usar a tribuna. Eu não posso chegar lá e dizer, não, você não pode falar, eu cortar, não. Ele vai ter a fala dele no momento dele. Cabe o outro que está se sentindo ofendido ir lá também se defender no momento dele. Eu penso assim. Professor Jeane, uma dúvida. Ontem vocês colocaram em votação, não sei se foi aprovado, um projeto que aumenta o Bolsa EJA, correto? Exatamente. Esse projeto, ele é de iniciativa do Executivo, mas a senhora parece que também defendeu tal projeto. É o seguinte, tivemos um problema em relação a isso ontem. Foi, é isso que eu queria entender. Ficou um clima pesadíssimo em cima da vereadora Jeane. Por quê? Veja só, para você entender. Desde o meu primeiro mandato,
Meu primeiro projeto, quando eu cheguei na Câmara Municipal de Malhador, foi o projeto Bolsa EJA. Quando eu cheguei na primeira vez, me deparei com o presidente Vladimir e ele me disse: Jeane, projeto que traz Aumento de aumento ou despesas despesa para o município, não compete. não pode. Certo. Não pode. E eu continuei insistindo, porque quem insiste sou eu. Aí ele, não pode. Aí também Diogo estava junto, não pode. Tudo bem, mas eu posso colocar indicação? Pode, coloca a indicação. Primeiro mandato, coloquei uma indicação para que surgisse o Bolsa EJA. Por que eu coloquei? Porque eu tenho propriedade no que eu estou falando. Eu trabalhei quase 15 anos nessa escola e nós tínhamos um quantitativo de matrícula grande, digamos 100, 150 alunos, e quando terminava o semestre, terminava com 5 alunos, com 10 alunos, e eu ficava desesperada. Meu Deus, a gente matricula tanto aluno e não consegue permanecer. Eu tenho que pensar em alguma coisa para ajudar aqueles... Incentivo Isso. a Eu tenho que pensar no incentivo para ajudar aqueles alunos que eu sabia, que eu tinha conhecimento. Então, eu cheguei na Câmara, meu primeiro papel foi esse. Como não pôde ser um projeto, coloquei uma indicação. E da minha indicação, foi criado o projeto de lei que o Poder Executivo colocou no valor de R$50, na gestão anterior. Que esse ano está sendo executado esse projeto nas escolas, do EJA, que é R$50 que o aluno recebe. E eu sempre tenho contato com o pessoal de lá, com os alunos, e ouço reclamação. Ô, Jeane, dê um jeitinho de aumentar esse dinheiro. Pouquinho. Aí eu conversei com o jurídico primeiro, eu faço tudo dentro da lei. Conversei com o jurídico da casa, Isabela, que é advogada de lá. Eu estou querendo fazer esse projeto, veja para mim se está dentro da lei, se ele é constitucional, tal. E aí o diretor-geral foi na contabilidade, veio primeiro se dava. Aí eu pensei em colocar R$100 para cada aluno. Quando foi para a contabilidade, não passava na lei orçamentária. Certo. Eu baixo para 80, baixou para R$80 e se enquadrava dentro da lei orçamentária. Trouxe o projeto para casa e apresentei. No caso, quem apresentou aqui foi a vereadora... A vereadora Jeane apresentou o projeto de lei. Bolsa EJA, projeto de lei, no valor de R$80. Certo? Num dia, eu apresentei na terça-feira. Na quarta-feira, eu me surpreendi, porque o gestor estava em Brasília e ele fez um vídeo colocando o quê? Olha, eu tenho uma surpresa muito boa para a EJA. Aí eu já fiquei, uma surpresa boa para a EJA? Eu fiquei já preocupada. Mas eu tenho um raciocínio que eu penso, bem, não, eu acho que deve ser um aumento maior do que o meu. Tudo bem, dito e certo. Ele foi para as redes sociais na quarta-feira e disse, na quinta-feira já, foi na quarta mesmo, e disse que ia dar um aumento de R$150. Ou seja, o meu era 80. E ele foi para 150. Ele disse, vou triplicar o valor que a EJA recebe. Vai para 150. Poxa, eu aplaudi. Ó que maravilha. A minha iniciativa, que foi minha iniciativa, o projeto foi iniciativa da vereadora Jeane desde a outra gestão. Nisso, na terça-feira, umas 10 horas, quase 11, chegou o projeto na Câmara do prefeito, com o mesmo conteúdo, sendo que valores diferentes. E eu estava trabalhando, teve gente que ligou para mim, que queria falar comigo, mas eu estava dando aula, que era recuperação, não podia ir lá, e não estava trabalhando, não pude ir atendê-los. Mas quando eu chegasse, der tempo, eu atendo. Não deu tempo, já cheguei muito tarde. Quando eu cheguei na Câmara, já estavam os 2 projetos. Mas aonde eu estava pensando, raciocinando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? 2 projetos no mesmo tempo, um legislativo e um executivo, com o mesmo conteúdo e com valores diferentes. Aí, graças a Deus, me deu uma inteligência muito grande. Sabedoria. Obrigada, Jesus, a sabedoria que o Senhor me dá. Porque eu pensei, eu prefiro que o aluno ganhe mais do que menos. Sim. Vou na hora, que não deu tempo não. O pessoal da Secretaria da Câmara botou tudo em pauta, tudo no roteiro. Quando eu chego lá, está o roteiro pronto, o projeto em pauta. Eu digo, agora está 2 projetos em pauta. Com a mesma matéria. Com tudo, conteúdo. Aí eu, pronto, vou retirar na hora. Retirou da senhora. Retirei o meu projeto. Sim. E exaltei o projeto do prefeito. Só que o projeto do prefeito foi apresentado ontem, né? Foi apresentado ontem e só vai ser votado agora, em 2026, porque a Câmara está em recesso. Mas eu fiquei muito feliz em ele ter aumentado. Então, lá,
Eu fiquei um pouco assim agoniada, eu falei talvez muito forte, porque os vereadores que estavam do lado, tinha alguns que estavam se manifestando e falando, e aí eu comecei a falar alto e grosso e Foi. acabei dizendo que era necessário, muito alto, porque os demais estavam assim, né, se comunicando, querendo entrar no conteúdo e eu queria concluir o conteúdo. Fiquei muito feliz porque o prefeito colocou um projeto com valor a mais, que vai beneficiar o povo, que é isso que eu quero. O que eu queria, na verdade, era que os alunos realmente recebessem um quantitativo bom. Isso foi maravilhoso. Mas, assim, dentro de mim, eu fiquei um pouco triste. Porque você colocar um projeto e, de repente, vem outro projeto com o mesmo conteúdo, só mudando a autoria, eu fiquei sem entender. Bom, essa é a pergunta, veja, a senhora é muito inteligente, muito sábia nisso aí. Veja, a senhora coloca um projeto, teve o ano todo, nós tivemos o ano todo, praticamente já no fim do ano legislativo, e o executivo encaminha um projeto com o mesmo teor, com um valor a mais, um dia após, praticamente, a apresentação do projeto da senhora. A senhora entende que isso foi coincidência ou a senhora acha que ali houve sim um interesse de tentar obscurar, deixar obscuro o seu projeto? O que é que a senhora entende ou foi coincidência? Talvez tenha sido uma coincidência. Só sei que os vereadores, teve alguns que chegaram lá na hora e disseram que iam votar no meu projeto. Até eu disse, não, mas calma, vamos ver o que, é que vai dar. Quem chegou me procurando, eu vim para assinar o parecer, porque eu vou votar no projeto da senhora. Eu disse, pronto, vamos ver. Mas eu já estava certa de quando eu fosse presidir, eu ia tirar o projeto, porque se chegou com valor maior, que vale algum valor lógico. maior. Mesmo porque eu poderia ter aprovado o meu, porque já tinha sido apresentado na semana passada, já estava em fase de votação, eu poderia ter apresentado, mas veja o que é que ia acontecer. Se eu apresento o meu projeto, já tinha apresentado, né? Se entrasse em votação, seria votado. E o do prefeito não seria votado. E não projeto da mesmo conteúdo, perde. Se o meu fosse votado, o dele ia perder a validade. Aí ia ficar o meu de R$ 80. Eu quero que a comunidade ia pensar. Poxa, a presidente entrou no meio e atrapalhou o valor que o aluno ia receber. Não, a presidente quer que o aluno receba mais. É R$ 150 agora cada aluno. Ou seja, prevaleceu a vontade da população, do coletivo, do que a vontade pessoal da vereadora. O ego da vereadora. Eu não tenho ego, não tenho esse ego, e eu preservo mais o povo. O povo merece, sim, receber um valor maior. Então, eu preferi optar em deixar o do prefeito, que é um valor maior. Tá tudo bem. O professor Antônio, que está aqui nos interagindo, ele disse um belo projeto importante, é o projeto que a senhora está falando. A Francele Tenório, ela diz, a política é feita com diálogo e não com afronta. Ela aqui quer estar comentando. A Maria Santos também está nos assistindo. A Francela nos parabeniza, jornalista muito bom, né? Alisson, nota 10 aqui. Boa, Alisson. Prazer, Alisson. O que é que ele disse? Presidente um abraço. Está aqui, está mandando aqui o que ele disse. Presidente Giane, que Deus te proteja sempre. Você é uma guerreira. O Alisson. Ele sabe disso, que eu sou uma guerreira mesmo. Bem, muita gente sabe que eu sou uma guerreira, né? Então, aconteceu essa questão toda, já ficou aquele... Eu acho que cria um clima, né? Se eu fosse egoísta, se eu tivesse um ego muito elevado, eu tinha o poder de dizer lá, o projeto é o meu, que chegou primeiro, mas nessa terra ninguém é dono de nada, não. Isso aqui é uma passagem que a gente está vivendo. Tudo isso passa. Eu quero, as coisas boas é para o povo. Eu entrei porque foi o povo que me colocou aqui. Então, eu tenho que pensar neles. Se o valor do prefeito é maior, vai ser o valor do prefeito maior. Agora, ninguém vai tirar esse mérito que foi uma indicação da vereadora Jeane. Eu tenho o maior orgulho e prazer de dizer, viu, aluno do EJA, foi uma indicação da vereadora Jeane. Isso aí eu não vou tirar nunca. Agora, de valores, está no comando de Deus. Exato. Professor Jeane, nós temos aqui um quadro dentro daí, aí nós vamos passar aqui a algumas pessoas, algumas imagens,
E a gente vai pedir que a senhora vai aplaudir ou não. Rapaz, não me bote nisso, aqui, não. juro que eu nem sei, porque é o pessoal da produção que trabalha aqui. E nós vamos passar aqui algumas imagens e a senhora vai aplaudir ou não. E depois a senhora vai dizer por que aplaude ou por que não aplaude essas pessoas. Ai, meu Deus do céu, né? Complicado. Eu não sei. Eita! Olha, Tenho muito carinho. ela já falou há pouco, mas eu vou fazer a pergunta. Tenho muito carinho por ele. Ele sabe disso, tenho muito carinho pela forma que ele me trata. Mesmo sabendo que eu estou apoiando o filho dele, eu apoio o filho dele e apoio o estadual do prefeito, mas ele nunca deixou de me atender tão bem. É um político e uma pessoa extraordinária. Aí, é uma pessoa e um político extraordinário. Eu, que sou nova na política, posso dizer hoje pelo conhecimento que eu tenho com ele. É uma pessoa maravilhosa. Esse daí... Vamos aplaudir? Eu tenho que Vamos aplaudir. A professora Jeane aplaude o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Aplaude. Tá. Tem mais? Tem mais aí? O pessoal é que vai me produzindo aqui, o pior é que eu nem... Bom, nosso governador Fábio Mitidelli, governador do estado de Sergipe. É um político muito inteligente, tem feito um trabalho muito bom, né? E também vou aplaudir sim. Vai aplaudir? Por que não? Vou aplaudir sim. Então, vereadora Jeane aplaude o governador Fábio Mitidelli. Temos, deixa eu ver mais aqui. Prefeito Assisinho de Malhador. Me fala um pouco dessa. Esse merece todos os meus aplausos, sabe por quê? Porque ele tem feito um trabalho excelente no nosso município. Hoje, Malhador não é o que era antes. Conseguiu conquistar muitas coisas. Ele buscou, ele corre atrás. Nós estamos com frota de ônibus ruim, ele já foi para Brasília, já conseguiu. Eu não tiro o mérito desse prefeito, o que ele faz, nunca. Eu sou realista, eu só falo a realidade. O que ele precisa parar é de estar ouvindo falácias, que isso está atrapalhando, só isso. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele e vou aplaudir sim. Prefeito Assisinho, aplaudido. Falta o prefeito vir aqui, no direto ao ponto. Traga ele para cá. Vou trazer, exatamente. Quem mais temos aqui no nosso quadro? E aqui o pessoal está mandando mensagem. Ícaro, o deputado federal. Me fala um pouco dele agora. A senhora já falou muito mais. Deputado federal aí, eu tiro o chapéu. É uma pessoa que tem um nome muito leve, Malhador. É uma pessoa que está fazendo um trabalho direto e indiretamente em Malhador. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas aí faz um trabalho espetacular em Malhador. Muitas pessoas é assistida por esse moço aí, Ícaro de Valmir. Vamos aplaudir, parabéns ao deputado Ícaro de Valmir. Ele que é uma revelação, está sendo uma revelação dentro da Câmara Federal. Exatamente. Novinho, né? Mas é uma pessoa muito boa. E quando ele foi, muitas pessoas não acreditavam no mandato dele. Com o professor que ele tem, como não seria? Ele é filho de Valmir. Eita! Agora a senhora vai me explicar um pouco. Ai, meu Deus. Me diz aí. Então, fala um pouco da sua família. Só tenho que agradecer a Deus por eles, né? Graças a Deus. Ele é um guerreiro, um lutador. Né? Quando chega na política, esse homem corre atrás de uma forma que eu não tenho esse manejo, mas ele corre atrás, ele busca, é um verdadeiro guerreiro. No povoado, ele corre de verdade atrás. E existiu essa junção, né? Ele no povoado, eu na cidade. Minha filha não, que é maravilhosa, né? A minha companheira diária, minha companheira de viagens, minha companheira de tudo, a minha filha Graciela. Sua conselheira? Eu que aconselho ela. Agora ela é minha parceira de viagem, minha parceira de tudo. E ele é um grande parceiro, né? Que na política ele tem uma importância fundamental porque ele corre muito atrás dessas questões, né? Eu sou mais as questões burocráticas, eles são as questões práticas, e isso junta e dá certo. Professora, em cima dessas manifestações, fica uma curiosidade. A senhora aplaudiu o prefeito de Itabaiana, o Valmir? Tem? Eu não. E aplaudiu também o governador Fábio. Num suposto duelo eleitoral 2026, a gente não sabe, mas são os dois nomes mais cogitados. A professora, como é que ficaria? Assim, né? É um assunto que
Eu disse na outra entrevista que até repercutiu e houve até questionamentos assim, desejados. Mas assim, como eu já falei tanto aqui, o carinho que eu tenho por Valmir e Francisquinho. Se Deus ajudasse ele ser candidato a governador, eu não poderia votar contra ele. Entendeu? Pelo carinho que eu tenho por Valmir. E pelo, assim, eu admiro o jeito dele fazer a política. Então, entre os dois, né? Ninguém sabe como vai ser, só sabe se vai ser candidato ou não, né? Só Deus é quem sabe lá para frente. Deus ajude que isso aconteça. O Alisson aqui está mandando mensagem, viu, Alisson? Diga. Ele diz aqui, estamos juntos sempre, certo? Estamos juntos sempre. Nosso Alisson, ele fala, nosso Valmir, nosso líder maior. É verdade que Alisson também, ele vota com Valmir, no agrupamento do Valmir. Rosileide Lima, aí sim, esse é o meu prefeito. Mais que um prefeito é um pai, deve ser o Assis, não sei o que ele está falando. Manda um abraço também para o João de Brito, Alisson. Eu mando um abraço e diz que é um grande amigo, né? Abraços, minha presidente aqui, Galego, acho que é isso. Galego do Muro. Galego do Muro, é vereador, né? Meu parceiro na Câmara. Na Câmara, isso. Um abraço, Galego do Muro. Também está acompanhando, né? Sim. Alisson disse, Jeane tem representado a mulher malhadorense na política. Então, veja, todo mundo, independente do agrupamento, mandando. E eles sabem o carinho que eu tenho por todos eles lá dentro. Uma coisa que eu não falei e que já me organizei para isso, que nunca aconteceu na Câmara Municipal de Malhador, os vereadores receberam o 10º, e os vereadores em 2026 vai receber o 10º. Olha. Porque eu estou organizando para isso. Então, eu tenho o maior carinho por todos eles. E sei que eles também têm por mim, porque eu trato eles muito bem. Professora Jeane, vereadora, presidente da Câmara lá de Malhador, nosso tempo está esgotado aqui. Veja que passou rápido. Falo demais, né? Não, tá ótimo. O pessoal está aqui mandando abraço. Olha, o Galego diz parabéns pela entrevista, minha presidente. Eita, Galego do Muro. Lourdes Mendonça Cunhada, também mandando Lourdes, abraço. Um abraço, Lourdes. E aqui não para mais não, né? O Alisson gostou. Ela incomodar na política faz parte. Então, Alisson, né? Incomodar na política faz parte. Então, vereador, a gente só tem a agradecer as palavras, o ensinamento, tudo que a senhora passou hoje é um aprendizado. Então, nós da TV Agreste temos muito a agradecer a sua presença hoje. Pode ter certeza. Muito obrigada. Se eu não atendi as expectativas, né? Me desculpem. Mas essa é a Jeane. Eu não vou mudar, né? Eu sou sempre essa pessoa simples, desse mesmo jeito. Vou continuar sendo desse mesmo jeito, porque foi assim que Deus me fez. E é para Ele que toda a honra e toda a glória é para Deus. Muito obrigada a vocês, viu? Pelo convite. Sempre que precisar, pode me convidar, estarei aqui. E nós estamos aqui, né, sempre passando a informação verdadeira. E daqui a pouco, no outro bloco, nós vamos falar um pouco de Ribeirópolis, né? Nós estamos criando, está sendo criado lá em Ribeirópolis uma academia de letras. E daqui a pouco nós vamos falar da Academia de Letras de Ribeirópolis. Vereadora, muito obrigado e conte sempre conosco. E você, não saia daí. TV Agreste, o canal web dos sergipanos. E aí? Terminou? Pronto, agora... Rapaz, não para não, vê? Olha, nós já estamos com 20, 25 pessoas ali mandando mensagem, mais mensagem. Não teve Vamos fazer porque ele fica agoniado. Não teve nenhuma crítica, não. Não, ninguém falou mal, não. Olha, teve uma que terminou agora, baixinha retada. Quem é essa? Essa é a Deisiane, quem é? Debinha, é? Debinha Andrade. Quem mais? Quem mais entrou? Ela entrou agora, eu vou lá. Vamos bater uma foto aqui. Debinha, não sei. Pessoal, é porque... Tá, então você veja aí. Eita. Oi. Gente, segura aqui, vai. Estranho. Saindo, deixa eu desligar aqui.
Acho que foi só. Ponto. Não, foi ótimo, hein? Mas olha, podia os familiares, o pai.